Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho E compartilhar com todo mundo. Além do nosso canal, vou convidar você para se inscrever também na nossa comunidade, Nossa né, Bebel? comunidade tem vários conteúdos exclusivos e lançamentos especiais de todos os nossos queridos parceiros. Não tem como ficar de fora, o link tá aqui na nossa descrição. Bora lá. A gente hoje tá com um grande convidado, né, Bebel? Vai falar de um assunto que eu tenho certeza que vocês gostam, de liderança, de treinamento de executivos. Bebel, quem Não, tá aqui com a demais. gente Ele hoje? veio diretamente dos Estados Unidos para o nosso episódio. Olha que honra! Seja muito bem-vindo, Paulo Mendes. Bem-vindo! Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado o crescimento do canal, tô super empolgado, uma honra pra mim estar aqui. Obrigado. Obrigada. Não, a Nós gente também. tá muito feliz. Pessoal, a gente teve o prazer de conhecer o Paulo na CCXP, né? Que a gente foi ali no stand da Iron, que inclusive a gente quer explorar um pouquinho sobre esse assunto com você. Mas antes, queremos que você se apresente pra quem tá aqui com a gente. Conte um pouquinho da sua trajetória, de onde veio essa veia, né? De negócios, de saber de empreendedorismo, pra gente poder mergulhar aí em várias perguntas. Vamos lá. Bom, eu sou mineiro, eu vim de uma família de empreendedores no interior de Minas Gerais. E aí aprendi, desde pequeno, a ver a família trabalhando no negócio, etc. E comecei a gostar de fazer isso. Minha família tinha uma empresa varejista, que era uma das maiores do Brasil na época, vendendo desde geladeiras até brinquedos para criança, etc. Super variado. Vendia entrega para outras lojas, para supermercados e assim por diante. O que acontece é que empresas familiares têm um problema, né? Normalmente eles brincam que o avô constrói, os filhos desfrutam e os netos destroem. E o que aconteceu na época foi que meu avô ficou doente, a gente teve um problema de sucessão familiar e etc. E eu vi um negócio que era super legal, na minha adolescência eu vi aquele negócio quebrar, e isso me deixou super interessado, entusiasmado a começar a estudar a história de empresas familiares, como é que a gente faz para perpetuar e etc. Então começou aí o meu interesse. Desde esse momento eu comecei a estudar sucessão de familiares, empresas familiares. Tive a honra de trabalhar numa empresa familiar que é a Votorantim, do Zé Mírio de Moraes, e que eu aprendi pra caramba com eles em São Paulo. Daí até o dia que eu tive a ideia de montar a minha empresa para ajudar empresas familiares no Brasil. Isso foi em 2009. Essa empresa em 10 anos ela se tornou a maior do Brasil, com operações no Brasil, no México, no Chile, na Argentina, na Espanha, em Portugal. E depois desses 10 anos, uma empresa multinacional americana ficou interessada em crescer na América Latina, acabou comprando a minha empresa e me convidou para trabalhar para eles. Então hoje eu sou o presidente da Heidrick, que é uma multinacional que faz o que eu faço, mas no mundo inteiro, além de estar na Iron, que é a minha paixão. Muito legal. Adorei. A gente adora falar de sucessão. Já passaram-se aqui várias empresas, Bruno Garfinkel, Riachuelo, Sim. Várias que Polishop, exatamente. Eu até vou começar. Grupo CRM. Grupo Verdade. CRM. Enfim. Ele assistiu o podcast, gente. Exatamente. O meu ponto de vista qual que você acha que é dos maiores desafios para a família identificar como… Primeiro, eu acho, assim, meu ponto de vista, primeiro eles identificarem qual cargo que eles vão ficar, cada um, porque tem a galera que já passou por aqui, tem alguns que começaram, que o pai fez começar do zero, a Renata da Apsen também, temos várias, né? Começou a passar por todos os setores, ou teve gente, CIMED, nossa, a gente teve vários. Ou uns que já foram, outros que foram direto. Então, meu ponto de vista quando você tá ali cuidando, que tem vários irmãos ou vários parentes aí, como que vocês organizam aí a gestão? Ou todo mundo já vai já fica na parte já de grande liderança? Ou como funciona? Bastidores mesmo, né? A pergunta é ótima. Assim, mais de 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. Quanto? Mais de 90%. Tô chocada, é muito. E um dado super triste é que desses mais de 90%, ou seja, a grande maioria, menos de 10% passam da segunda geração. Uou. Então esse é um problema, é uma situação que acontece em todas as famílias empresárias e depois de muito estudo, de conversar com as empresas e conversar com as famílias e tentar entender, chega à conclusão, respondendo a sua pergunta, que a primeira coisa é comunicação. Para dar certo e para reduzir o risco de fracasso, precisa ter uma comunicação muito transparente nas famílias, e esse é o problema. Por exemplo, eu trabalho também nos Estados Unidos com empresas familiares lá. As coisas lá são mais fáceis, porque as famílias estão acostumadas a falar de uma forma menos emocional. Na América Latina, é muito difícil para um pai falar para o filho, olha, você não tem o que precisa para ser o sucessor na empresa. E às vezes, para manter a família unida, ele acaba colocando um filho ou uma filha num cargo
que a pessoa não tem condições ainda, não está preparada, não foi preparada para assumir, e isso pode ser um risco para o negócio. Então, a comunicação eu acho que é a primeira coisa, deixar muito claro quais são as fortalezas e as fraquezas. Nós somos seres humanos, né? A gente tem, todos nós temos defeitos e qualidades, saber exatamente quais são as qualidades e defeitos, as pessoas treinarem, estudarem, irem para fora e treinarem em outras empresas para depois irem para o negócio. E sempre começar de baixo. Acho que esse é um ponto importante. Se você não sente a dor de quem trabalha para você, você não consegue liderar. Você tem que começar embaixo, aprender, crescer aos poucos, por mérito, para depois chegar na cadeira de liderança, né? A Renata, que a gente falou do Grupo CRM, eu acho que é um grande exemplo. Ela começou, acho que há 20 e poucos anos atrás, vai me matar, 20 e poucos anos atrás, ela começou com 12 anos, mas quando ela começou, Renata é um avião, né? Ela é um avião. E ela começou de baixo e foi crescendo por mérito próprio, passou em todas as áreas e etc. Então eu acho que tem que ser por aí. Sim. Eu vi até que o Abílio Diniz, desculpa te cortar, que a época tinha, sei lá, eu li aquelas frases, sabe? Uns 2 anos atrás, que ele falou que teve um problema, que ele rompeu com a família que trabalhava, porque ele preferia ter a família perto do que deixar o ambiente caótico, porque antes que desse... Acho que pode acontecer 2 situações, né? Tanto de quem o pai quer que o filho trabalhe com ele e o filho às vezes não quer, também é obrigado a trabalhar lá, então ele também não se identifica, quanto o filho que quer estar ali, talvez porque quer continuar, ou porque tem uma certa comodidade de continuar o negócio e também ainda não tá apto, né? Eu vejo que tem essas 2 situações, assim, e aí envolve essa coisa do sentimento, tipo, do pai quando quer, mas eu quero passar pros meus filhos, às vezes seu filho não tem o interesse disso, não é o segmento dele, não ele tá no DNA. Não se enxerga, exatamente. E aí tem esses conflitos, né? Com certeza, esse é o momento que a gente acaba trabalhando com os filhos, primeiro para ajudá-los a entender o que eles querem fazer, porque é muito difícil para um herdeiro, para uma segunda geração, para terceira geração, trabalhar junto com um empresário, que é um pai de sucesso. É super difícil. Normalmente você fica na sombra, né? Não é qualquer pessoa que consegue construir algo do zero. Então, quando você tem um pai ou um avô que atingiu um sucesso muito grande, as pessoas desde novas se sentem ameaçadas por aquilo. Falam, poxa, será que eu vou ser tão bom? Uhum. Então, precisa trabalhar autoconhecimento, autoconfiança, porque senão o risco de dar errado é muito forte. Então eu acho que tem um desafio muito grande aí dos pais em não colocar muita pressão, porque o filho por si só já vai ter pressão. Até falando disso que a Che falou do Abílio, eu tenho uma família próxima a mim, que eles também o avô construiu um grande império, só que ele tinha 13 filhos. E aí ele fez uma regra, falou assim, os meus filhos podem trabalhar, mas os meus netos são proibidos. É isso. Então ele parou ali na segunda geração, porque são muitos filhos, né, muitas coisas, pra não ter problema, porque daí entrar nesse ponto, imagina, são muita gente pra administrar ali, né, e dividir. Aliás, é uma curiosidade, eu queria perguntar, como que foi feita essa divisão? Exato. Sabe o que algumas famílias fazem? É muito legal, quando você olha na Europa, as famílias já estão na 14ª, 15ª geração. A gente tá muito bebê perto dele. A gente tá muito bebê. E aí quando você olha o que eles fazem, por exemplo, existem empresas, algumas empresas no Brasil como o Gerdau, como o próprio Votorantim já fazem isso. Eles colocam um vestibular interno para os herdeiros, para os filhos, para os primos e etc, que têm interesse no negócio. Se eles passam na prova, eles começam a galgar cargos desde pequeno, e desde da base, né, e subir na empresa. Se eles não passam na prova, eles vão ter uma mesada, um dividendo e etc, e não entram no negócio. E tá tudo bem, né? Eu acho que... E tá tudo bem. A própria Globo tem uma gestão familiar que também tem uma galera que faz parte, uma galera que não faz parte. Isso aí, a Globo super profissionalizada. Eles conseguiram fazer e por isso tem o sucesso que tem. Né? Então você diria, de certa forma, que talvez o maior erro, né, digamos assim, é realmente você não tratar o seu familiar ou o seu legado como se fosse um profissional do mercado. É isso. De certa forma. Porque, né, ele tem que ter aquela trajetória de qualquer outra pessoa que você põe dentro da sua empresa. Claro, é isso. Acho que tá perfeito, Bebel. Na verdade, eu percebo que vou dizer um erro, né, porque é complicado para um pai tirar o filho, etc. Mas talvez um cuidado que eles precisam ter, que a primeira geração ou que o empresário precisa ter, é ter certeza que ele está colocando uma pessoa que não vai prejudicar a empresa. Porque às vezes ele coloca alguém ali que não está preparado, e aí os bons talentos da empresa, quando veem aquilo, fala, poxa, eu tô dando duro aqui, eu trabalho, sei lá, 14 horas por dia, e aí vem um cara que não tem a menor competência, nunca ralou e etc, e é meu chefe, e aí o risco é os talentos irem embora, e aí sua empresa não ter talentos, né? Então, eu acho que tem que ter um cuidado em fazer essa gestão, de ter certeza que seu filho ou neto está preparado para poder assumir.
Porque às vezes o próprio pai tem o sonho de que o filho, eu quero que o meu filho faça essa gestão, e às vezes ele realmente, e eu acho que faz muito sentido esse negócio, mas você tá 20 anos na empresa, aí você acha que vai para um cargo, sei lá, 15 anos, daí chega uma pessoa que não é tão profissional quanto você, e você tem que ficar ensinando e tá lá no negócio, né? Eu acho que esse é um dos, acho que a má gestão é o principal motivo de não dar certo mesmo, né? É isso, com certeza. A Gerdau, por exemplo, tá na 5ª geração. E hoje eles têm um presidente que não é profissional. Então você imagina, né? E a família aceitou numa boa. Tem um executivo, que é profissional e não é familiar. E ele, o Gustavo, ele é o presidente da empresa. Existem familiares em diferentes negócios da empresa trabalhando e reportando pro presidente. E mesmo você sendo da família Gerdau e Johan Peter, não quer dizer que você pode falar o que você quer fazer. Você é um funcionário e precisa entregar. Legal. Vou fazer um push até sobre família dentro de empresa. Qual o seu ponto de vista, Paulo, sobre familiares trabalhar, assim, vamos dar um exemplo, eu estou trabalhando numa empresa e contrato meu primo, essa questão de parente, você acha que também essa mistura de você colocar pessoas também acaba um pouco com, até, eu acho que tem pessoas que têm medo de, né, já tem uma intimidade ou amigo, como que vocês também ajudam a estruturar essa parte? Sim, que eu acho que as pessoas se confundem um pouco, vou contratar meu amigo, daí chega lá, você trata como funcionário ou colaborador, né, e a pessoa não consegue... É um problema, né, porque normalmente você contrata com a melhor das intenções. Vou trazer meu amigo porque ele é super bom e tal. Se ele trabalha muito bem, tá tudo ótimo, tudo vai bem. O problema é que você tem que pensar se ele não trabalha bem. Como que você vai fazer para falar com seu amigo que ele não está performando e que você gostaria que ele saísse, que ele está atrapalhando a sua empresa, né? Ou não, você não vai falar nada para não ferir a amizade, mas vai ter um prejuízo ou ter uma pessoa que não agrega na empresa. Então, a dica que eu sempre dou para os meus pros empresários que eu falo é evite trazer gente da família, ou melhor, se trouxer, faça uma seleção prévia de alguém de fora, saia do processo, tira o vínculo emocional, coloque alguém para fazer um processo seletivo para ver se aquela pessoa tem as características. Porque às vezes ele tem. E aí vai ser ótimo. Você tem uma pessoa boa, que você confia, que é seu amigo, trabalhando com você. Né? E essa regra de nível de parentesco dentro da empresa, a Bebel está trabalhando na empresa, a tia dela não pode ser contratada? Eu não sou a favor dessa regra. Eu acho que as pessoas têm que ser contratadas pelo que elas entregam. A pessoa que, se ela for boa, vamos supor que eu trabalho com a Bebel, e aí a gente é parente, mas a gente trabalha super bem juntos. Qual o problema, né? Uhum. A minha experiência, o parente que é contratado, que vai trabalhar numa empresa de um parente, etc., ele tem uma pressão por entregar 2 ou 3 vezes maior do que um executivo normal. Porque todo mundo da empresa vai falar, ele está aqui porque é filho, ou cunhado, ou amigo do dono. Então ele por si só já tem uma pressão muito grande, né? Então, por isso precisa ter um processo de recrutamento muito certinho, muito formalizado, para as pessoas saberem quais as regras que o levaram a entrar, né? Isso é muito legal. Queria tirar uma curiosidade, né? Quando você vendeu a empresa e foi trabalhar no mercado fora Brasil, queria que você trouxesse pra gente. Você comentou essa parte de sentimental, mas imagino que tem outras grandes diferenças, tanto nas lideranças quanto nos formatos das empresas de fora e aqui do Brasil. Queria que você trouxesse um pouquinho pra gente. Pra falar a verdade? Óbvio. Então vamos lá. Eu nunca falei não isso, pode assim, ter romantismo, tem que dar um soco na cara. Vamos lá. Vou falar por mim, né? Pela primeira vez, quando eu saí daqui, eu era um empreendedor e fui trabalhar nos Estados Unidos numa empresa multinacional, super vencedora, os caras super legais e tal. Foi o ano mais difícil da minha vida. Trabalhar com essas pessoas como um funcionário numa empresa com uma outra cultura, um brasileiro num cargo onde americanos até então estavam, senti pra caramba. Primeiro porque eu não estava na zona de conforto, segundo porque eles trabalham de uma forma diferente. Aqui no Brasil a gente tem relações de amizade, por mais que, sei lá, São Paulo é uma cidade onde muito pró-business, pró-negócio, as pessoas trabalham de uma forma muito mais direta, dá para comparar com o americano. O americano senta numa sala, a reunião é às 8h30, a reunião começa às 8h30, fala o que precisa ser falado, às vezes você nem toma um café, não tem nada, um quebra-gelo, não tem nada disso. 8h40, terminou, obrigado, desliga, acabou. E sai e levanta. E eu ficava meio que, sabe, até eu entender como as coisas funcionavam, eu comecei a questionar, sabe que você fica com síndrome do impostor? Será que eu sou bom? Porque eu falava, cara, não é possível, são muito diferentes. Então, demorou muito para poder entender o ritmo. Respondendo,
são muito diferentes. A gente fala que o americano é parecido com o brasileiro, que a gente é meio próximo e tal. Minha percepção é que são muito diferentes. Né? Tem um modelo muito mais duro de lidar, muito mais frio, e o brasileiro é muito mais emoção, muito mais coração. Sim, legal isso. Não, e eu trabalhei nos Estados Unidos e lá em Nova York, Como que foi? Foi incrível, porque eu realmente, a gente saía pra tomar um café, ninguém sai pra tomar um café. Você vai tomar uma cerveja, ninguém sai. É networking puro, assim, networking puro. E eu aí voltei viciada desse jeito, né? Você volta. Né? Almoço, que exato, almoço, que almoço. Né? Exatamente, todo mundo volta ao workaholic total. E aí, quando você tá no Brasil, que a galera para pra tudo, menos pra fazer as coisas, eu senti muito, porque eu fiquei 4 anos e meio lá trabalhando e Mas você sentiu falando, poxa, o brasileiro tinha que ser igual ao americano ou o americano tinha que ser igual ao brasileiro? Eu acho que podia ser um pouco de cada, sabe? Porque eu funciono muito bem com, sabe, eu gosto. Quando eu vim pra cá, eu vi que a gente perdia muito tempo com várias coisas. Concordo. Mas também a gente vive mais leve, né? Obviamente, a gente aproveita mais o brasileiro. O clima é mais leve. Exatamente, ele aproveita mais. Você não chega num lugar, não toma um cafezinho, bate um papo antes pra dar uma descontraída. E assim, quando você acostuma mesmo, tipo assim, você vai nos lugares e as coisas, você chega, acontece e volta, você também sente falta disso também. Verdade. Porque realmente, tipo, as pessoas são muito profissionais. E eu acho que isso é bom. Sabe, eu acho que o Brasil tem algumas coisas que eu sentia falta. É isso que São Paulo é fora da curva, né? São Paulo é outro. Exatamente, outro nível, outro universo. Mas eu achava que era bom depois que me acostumei com lá, porque tudo funcionava. E é mais rápido, né? O feedback, você fez um bom trabalho, eles realmente acham que você fez. Ele fala, você não fez um bom trabalho, ele fala numa boa. Exato. E você fala, ok. É que você não leva muito, e você não se importa se você não fez, que você vai ter que refazer. Exato. Porque aqui, eu senti essa dificuldade. Verdade. Porque se você falar pra uma pessoa, isso não deu certo do jeito que eles falam, a pessoa, não, espera. Você fica leva cheio de muito dedos pro pessoal. Exato, leva muito. Então, eu senti aqui mais dificuldade depois pra me adaptar pelo jeito que eu tava lá do que ao contrário. Concordo. Também. Concordo. Lá é mais direto. Mas se o brasileiro tivesse um pouco dessa pragmatismo, né, eu acho que a gente teria uma economia melhor, a gente progrediria mais, assim. Eu acho que hoje a gente muito cheio de dedos para dar feedbacks, críticas construtivas e tal. O brasileiro aí, por exemplo, né, quando a gente contrata um executivo, a gente trabalha muito contratando presidentes para empresas. E aí, para contratar um presidente, você tem que checar referências daquele executivo. Então você tem que falar com pessoas que já trabalharam com ele. Nos Estados Unidos, deixa eu tomar uma água. Tem mais água se precisar, tá? Nos Estados Unidos, as pessoas falam numa boa. Olha, eu gosto do Paulo por causa disso. Mas eu não acho que ele entrega aqui. No Brasil, ninguém fala mal. Eu ia falar isso, né? Você pode me falar um pouco do Paulo? Prefiro não falar, sabe? Então fica um negócio meio velado. Ninguém traz, né? Não, e é ruim isso, porque daí você contrata uma pessoa que você vai descobrir com o tempo. E é horrível isso, porque se eu tivesse falado, e a pessoa também não vai falar as observações dela, porque às vezes ela nem ela sabe. Aí você contrata, começa depois a trabalhar. Exatamente. O que deve acontecer o tempo inteiro, que você vai. Porque quando a pessoa vai ser contratada, ela é a melhor do mundo, né? É isso. Exatamente. Isso. E aí eu pensava que no México fosse diferente. Igual ao Brasil. Pior que o Brasil. Ainda mais velado. Tudo perfeito, as pessoas são ótimas e etc. Você fala, mas me conta os pontos de desenvolvimento, todos nós temos. Não, ela é perfeita. Pode contar que você vai adorar. Adoro. Eu vou perguntar até mais a fundo, como que é feita essas contratações? Porque a gente estava até debatendo que a Bel trouxe um caso esses tempos, que ela soube de uma contratação de uma executiva super high level, e a mulher, quando entrou para essa empresa, em pouco tempo queriam dispensar ela, eu acho que por causa de boas referências, né? E era um mercado um pouco diferente, mas daí a empresa foi dispensar ela. E, obviamente, né, tipo, uma responsabilidade você tirar uma pessoa de um cargo alto, terrível, de uma empresa que não deu certo na outra e tirar ela dessa posição, sei lá, em 3 meses. Eu queria que você contasse como é feito esse trabalho, porque eu acho que a grande maioria dos empreendedores até que estão aqui nos assistindo tem muita curiosidade de como funciona os bastidores de empresas grandes, né, também. Porque tem vários processos a serem seguidos. Sim. E eu mesmo sei que… Lembra a
a Rê e a Ana, que fazem aquele trabalho também de fazer preparação de cargo para as empresas. Tem 2 pessoas maravilhosas que já deram aula para mim, para a Bebel, e elas também fazem um preparo, tipo, acho que se eu não me engano, para Vale, para alguns lugares que eles fazem preparos de executivos. Então, em vez deles fazerem todo o processo, a pessoa chega lá pronta e já pega o cargo, né? E assim, é uma curiosidade, né? Geralmente você já acha que a pessoa tá lá, já vem pro cargo. Queria que você contasse um pouco, Paulo, dos bastidores, como funciona esse preparo, essa triagem que vocês fazem. Acerta sempre? Já erraram? Como que funciona? Claro que erra, né? A gente erra menos que a concorrência, isso é legal. Mas o que acontece? O grande problema, ou o grande desafio das empresas, ainda mais hoje em dia, é que todo executivo mais experiente, com mais senioridade, ele fala o que você quer ouvir. Claro, os caras chegaram onde chegaram na carreira porque eles sabem vender, eles sabem se vender e etc. Então, quando a gente faz um processo seletivo, a gente escuta o executivo, a gente checa referências, isso é básico, eu falo isso para todo empresário que quer contratar alguém, etc., por uma posição de liderança. Primeiro, checa as referências, mas checa de verdade, sabe? Então, por exemplo, brasileiros, o que eu aprendi? Se você é dono de uma empresa e quer contratar alguém, veja onde ela trabalhou e vai falar olho no olho com a pessoa para qual ela trabalhou. Não liga, não manda e-mail, vai lá e conversa. Toma um café, porque aí a pessoa começa a falar a real. Olho no olho, de dono para dono. Então, quando eu vou fazer um processo para um cliente, eu sempre checo as referências, eu falo, olha, aqui estão 5 pessoas que trabalharam, você quer falar com quem? Mas eu quero que você bata um papo com a pessoa para poder tirar efetivamente o que ela não vai falar para mim, que sou um consultor, né? Isso é uma coisa. Segundo, passadas entrevistas, vamos supor que vocês falem com alguém, vocês vão contratar alguém para o Powercast. Amaram a pessoa. Puta, ela é nossa cara e etc. Vamos contratar porque é muito legal. A gente normalmente contrata pela emoção. A energia é muito bacana, ela fala o que a gente tá imaginando, a pessoa é perfeita. O signo dela encaixa. O signo encaixa, né? Aí você vai puxando tudo. Quando você quer, você faz acontecer. Então ainda você fala, quando você precisa também, quando você precisa, aí você achei a pessoa. Precisa mais ainda, a pessoa falou, oi, nossa, adorei você. Adorei você, tá fechado, né? Ainda mais se a pessoa chega antes e tal, de um jeito, fala como você gosta e tal, você fala, contratei. Essas coisas são importantes para bater a química. Só que antes de contratar, o que a gente pede para os clientes fazerem é coloque a pessoa num teste de vida real. Então, por exemplo, ela vai trabalhar, vamos supor, na Copenhague, né? Eu tô falando isso porque a Rê, a gente já fez muita coisa juntos, contratando executivos para ela antes dela vender a empresa. Então, a pessoa vai contratar, faz uma simulação. Ok, eu vou te contratar, Bebel. O que você vai fazer na minha empresa caso eu te contrate nos seus primeiros 100 dias? Olha, ótima pergunta. E a pessoa precisa, a gente dá para essa pessoa normalmente lá 3, 4 dias, ela se prepara, ela vem e conta o que ela vai fazer. Porque aí ela não tá mais se vendendo, ela não tá fazendo uma entrevista. Ela tá falando o que ela efetivamente faria. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu gosto de trabalhar ouvindo o cliente, ou eu gosto de ir pro mercado, enfim. E aí você vai ver se faz sentido com o que você acredita. Então a gente aprendeu que fazendo isso reduz muito o risco de fracasso. Mas, de novo, é um desafio, é uma ciência, não é exata, é muito difícil contratar a pessoa certa. E o que a gente faz também é, depois que a gente contrata um executivo, seja um presidente ou um diretor, a gente sempre coloca um mentor com aquela pessoa, normalmente alguém que já passou por aquele cargo. Exemplo, se é uma empresa familiar, alguém que já foi presidente de uma empresa familiar, que sabe lidar com famílias, para ser um mentor daquele executivo nos primeiros meses dele dentro da empresa. Fantástico. E assim reduz o risco de fracasso, né? Aumenta o risco, aumenta a chance de sucesso. No caso dessa história que a Xê citou, só um PS, né? Porque na verdade a menina, ela foi procurada pela outra empresa. Ela não se candidatou a nada. Ela tava lá, um dia acharam ela no LinkedIn, ficaram no pé dela, vem. E aí então, levaram. tipo, tiraram ela pra depois demitir, entendeu? Então, tipo, foi mais sacanagem ainda. Tipo... Mas posso falar uma coisa? E isso é uma coisa que eu tava falando com a Fabiana hoje, né? A gente fez uma pesquisa, eu fui falando com executivos, líderes de empresas que ganham bastante dinheiro em empresas no Brasil, nos Estados Unidos, no México, na América Latina, perguntando como é que eles estavam, se eles estavam abertos ao mercado ou não. Mais de 60% dos executivos estão, tipo, deprimidos, infelizes, querendo trocar de emprego e etc. Então, o que está acontecendo hoje, nesse caso ela não queria sair, né? Mas o que está acontecendo hoje é que alguns executivos querem sair
porque acham que a grama do vizinho é mais verde. Eu não estou feliz e etc. Estão se questionando se querem ficar no mesmo lugar. E algumas empresas, para evitarem a saída, pagam bônus, dão algum benefício, travam, que a gente chama de algemas de ouro, colocam o executivo lá 3 anos. Se você ficar 3 anos, você vai receber um dinheiro tal. E o cara fica, ou a pessoa fica, infeliz, desmotivado. E isso está acontecendo cada vez mais. Então, é um risco. De uma forma, você reduz a saída de executivos da sua empresa, porque é sempre ruim perder alguém, mas o que está acontecendo, e a gente tem percebido, são pessoas insatisfeitas trabalhando. E isso torna o ambiente pior, o time sofre pra caramba e tal. Também acaba descontando no time, né? Exato, acaba descontando no time. Tem muito gasto também, né? Exato, não performa como deveria. Então, isso acaba impactando a empresa. É um risco para as empresas, né? E vocês atuam nessa parte também dentro da companhia? Então, vamos supor, eu tô aqui, te procuro porque eu preciso contratar 3 executivos de certa escala, né? Só que daí você entende, tipo, por que será que eu não consigo alguém? E você vai entender que, na verdade, é porque eu tenho um ambiente, talvez... É difícil falar isso para um dono, né? Eu imagino. Eu tenho alguns clientes que me ligam e falam, Paulo, eu queria que você achasse um presidente para mim. Eu e meu irmão, a empresa super bem, a gente conhece, né? A empresa grande e tal, eu queria que você viesse contratar uma pessoa para mim. Aí eu vou entender, vou ter uma reunião com cada um deles. Primeiro você escuta as 1000 maravilhas, só tem coisas boas e etc. Depois você vai ter uma reunião com cada um para saber a real, o que está acontecendo. E aí você vem as histórias, não, eu tive aqui 3 presidentes que não deram certo. Os caras não eram bons, normalmente a culpa é do executivo. Os caras não eram bons, acabaram saindo e tal. E aí quando você vai começar a entender fazendo as perguntas, você percebe que o ambiente talvez não estava preparado para ter uma pessoa. Então, eu acho que aí é uma responsabilidade nossa para não fazer isso, de trazer uma pessoa que vai dar errado. Você tira uma pessoa do emprego e dá errado e precisa demiti-la. Primeiro trabalhar com a empresa, preparar o terreno para depois ir buscar. E nessas horas eu preciso falar com os 2 irmãos e etc. Como eu falei com eles, vocês não estão preparados para ter um CEO. Vocês precisam fazer um trabalho antes de preparação para depois a gente buscar. Né? Paulo, eu quero fazer uma pergunta fazendo esse gancho da Bebel. Quando tem, eu acho que também tem vários empresários, né, CEOs, founders, que não conseguem sair do cargo e que já passaram do tempo de não estarem naquele momento. Às vezes por causa da empresa que já está em outro time. E eu vi há pouco tempo, até um conhecido nosso, que ele saiu de frente da empresa, colocou uma outra pessoa para ficar no lugar. Não conseguiu deixar, acho que até aquela coisa do dono de ficar distante muito muito distante. Exatamente, né? E voltou. Aí o meu ponto de vista quando acontece isso, qual que é o melhor jeito de resolver isso? A empresa também precisa ser preparada antes? Tem algum jeito, às vezes, que não tira tanto o dono do cargo? Porque às vezes ele nem tem sucessor, nada, mas profissionalizar mais, né? Que eu acho que deve ser uma dor para a pessoa deixar... Super. Porque às vezes o problema da empresa é o dono. Exato, por isso que eu tô falando. O grande problema, né? Esse é um ponto que você tocou no ponto chave. Assim, o que acontece? Normalmente o empreendedor, principalmente da primeira geração, ele deu a vida para levar a empresa onde ela está. É a vida dele. Então, é pelo dinheiro? Não é pelo dinheiro. Muitas vezes ele não precisa mais do dinheiro. Mas o dinheiro pouco importa. Ele tá ali porque ele só sabe fazer aquilo. Se você tira ele dali, ele não tem o que fazer. Então eu conheço vários CEOs, donos, que depois que saem ficam deprimidos, vendem a empresa, ficam deprimidos, não tem o que fazer porque ele perde o sentido, né? Então, aí a gente fez um estudo rapidamente, eu fiz um curso sobre empresas familiares, onde a gente pesquisou 15 anos em empresas na América Latina que eram familiares e que fizeram a sucessão, ou seja, tinha um dono, trouxeram um CEO de fora para assumir e a gente pesquisou quais dessas empresas, depois de 2 anos, mantiveram o presidente. Ou seja, ele não voltou. O dono não voltou para a cadeira, deu certo, né? Qual vocês acham que é o percentual de sucesso de uma empresa que traz alguém de fora para ser o CEO, substitui a família, e que depois de 2 anos aquele CEO ainda está na cadeira? Chuta. Percentual de sucesso. 20. Deve ser ótimo o sucesso. 20%? Eu acho que mais. Eu acho que... Eu já vi que empresas que tem que voltar o dono mesmo, porque o dono realmente fazia mudanças, mas eu acho que também pode ter tracionado, vou jogar um número alto, 60% a mais. A taxa de sucesso na sucessão é de 7%. Nada? Nossa. A cada... Pode me contratar. Brincadeira. Eu tô chocada. Eu também fiquei. Quando eu fiz essa pesquisa, a gente falou com
mais de 100 empresas na América Latina. De cada 10 empresas, ou seja, de cada 100 empresas, 93 o dono voltou depois de ter feito a contratação. Tem uma empresa agora há pouco, porque eu grávida, tô com uma memória ótima ultimamente, mas que saiu de cena e teve que voltar porque a empresa perdeu a identidade. Pronto. Gente, é a própria Tokstok. A própria Tokstok. Perfeito. E aí você tem várias coisas aí, vai desde a empresa não estar preparada, o dono que não deixa o executivo tocar, porque não existem super-homens, né? Você contrata um executivo e fala, esse cara foi muito bom na empresa tal. Tinha uma época que era assim, tinham empresas que eram muito boas formadores de executivos. Então, os meus clientes falavam, tira o cara da Ambev. A Ambev na época era muito boa. Tira o cara da Ambev porque a Ambev forma executivos muito bons. Ele era muito bom trabalhando na Ambev. Mais ou menos um piloto de Fórmula 1. O Schumacher era muito bom quando ele pilotava numa equipe. Quando ele sai da equipe e vai pilotar em outra, leva um tempo para ele, sabe, para ele afinar, para ele começar a dar resultado e etc. E muitas vezes as empresas não dão esse tempo pro executivo. Quer que ele chegue já marcando gol desde o primeiro mês. Uma coisa que ele nunca conheceu, né? Isso não acontece. E aí o dono fala, tá vendo? Eu não devia ter saído. Vou voltar. Eu acho que o tempo, então, é pouco. O tempo é pouco. A preparação da cabeça do dono, do empresário, para fazer outra coisa, vai fazer outra coisa, sabe? Não é que você vai dar a chave da sua empresa, da sua casa para alguém. Você tem que olhar e etc. Mas você tem que deixar ele trabalhar. Ter os controles, mas tem que deixar ele trabalhar, porque senão é impossível. Ninguém vai tocar tão bem quanto você, que durante a sua vida inteira construiu aquele negócio, né? Então, que foi o que aconteceu com essa pessoa que a gente conhece. Exatamente. Não voltou em 6 meses. É isso. Então, é um risco muito grande. Quando a gente vai fazer a primeira sucessão do dono, vai trazer um executivo de fora, eu demoro normalmente, assim, depois que o dono fala, gostei da Bebel, quero contratá-la, eu demoro mais ou menos uns 3 meses conversando com o executivo, conversando com o presidente, fazendo esses testes e tal, para ter certeza que a gente está fazendo o processo certo. Porque, de novo, né, 93% dão errado. Então, sim, o risco de dar errado é muito grande. E aí você acaba com a vida profissional de uma pessoa que você tira de uma empresa. Não acaba, mas, né, é super ruim. E para a empresa também é muito ruim, os donos sair e ter que voltar. Mas é bem o que você falou, né? Eu acho que isso acontece mais com esses empreendedores de mais antigamente, digamos assim. Porque eu tenho 2 conhecidas que elas têm uma marca super legal. A gente falando em código tava dando hoje, super né? certo. É porque vai que alguém denuncia a gente aqui. Tipo, contou segredo. Tem um amigo, vizinho, 2. Tem que falar. Isabel, assim, daqui a pouco ainda bem que a falar, gente sabe poxa, você de tá que falando a gente tá falando. O Paulo não sabe. Eu não sei. E aí elas... Você falar um pouquinho, talvez eu descubra. Né? Elas têm uma marca super cool, jovem, super legal. Então, são 2 amigas, começaram, ok. E aí agora tá bombando muito. E daí elas decidiram sair e contratar um CEO. Então elas falaram, por mais que a gente ame, etc., chegou num nível que a gente já não dá mais conta de fazer crescer mais. A gente também tem, né, uma família, a outra começou a viajar, tipo, outras coisas também pra dividir a rotina, e daí elas não conseguem dar tanta atenção. Só que elas não tiveram, digamos assim, aquele ego, tipo assim, acho ótimo, vamos pôr um CEO, a gente sai de cena, a marca continua voando e crescendo mais. Só que são dessa nova era de empreendedor, né? Eu vejo que quem era mais pra trás, que às vezes saiu também de um nível social pra outro, conquistou uma vida por causa do que ela empreendeu, ela tem aquele apego. Tem mais apego, é isso, né? Aí, perfeito. Eu acho que as novas gerações têm muito mais tranquilidade de fazer isso, é mais fácil. As gerações mais antigas que têm aquele apego, só profissão é profissão. A família é importante, mas primeiro a empresa, sabe? É mais difícil, concordo com você. Hoje em dia é mais fácil. E vou fazer uma pergunta que eu não sei se é sua expertise, mas colocando ali no bololô, como que você enxerga, qual é o momento da empresa para ela profissionalizar alguns setores? Vou dar um exemplo na parte comercial. Como que uma empresa escolhe um bom comercial? E como que ela consegue profissionalizar isso? Também como que ela procura um bom profissional da área para colocar dentro da empresa dela, se tem que ser realmente do setor que ela tá. Porque eu vejo que uma das maiores dores nas empresas, estou falando de qualquer segmento, quando a gente faz reunião. Essa aí foi a prima dela que mandou a pergunta. Foi a prima. Caramba, as perguntas eu boca de tá fazendo colas, exatamente. Eu vejo que, tipo, as pessoas falam, eu queria profissionalizar a parte profissional, mas também, porque geralmente começa a vender dentro de casa, né? A gente tá aqui em house vendendo, e como que você consegue entender que é o momento de profissionalizar, e como que as pessoas conseguem entender como é um bom profissional para vir para ela? Excelente pergunta. O que eu acho, né, que tá acontecendo hoje? O mercado
tá mudando muito rápido. Então, por exemplo, você faz um curso, vai fazer uma faculdade, um MBA e tal, e Harvard, por exemplo, tá com esse problema. Eu tava falando com uma pessoa de lá, a cada 3 anos, todo o conhecimento do mundo tá obsoleto. A cada 3 anos o conhecimento é obsoleto. Então você começa uma faculdade, dura 4 anos, no último ano você já tá defasado. Então no ambiente profissional é a mesma coisa, você é um excelente comercial, um excelente executivo e você vai entregando. Qual o problema? Tem um momento que o que você aprendeu já não é mais o que está sendo, já não é mais moderno, não é mais eficiente, etc. E aí, para você ter certeza que aquela pessoa é boa, você precisa colocá-la a teste, todo momento. Então, por exemplo, você tem um comercial que está na sua empresa, eu escuto muito isso, né? Donos que tem, o cara fala assim, Paulo, eu preciso trocar meu comercial. Ele é de confiança, está comigo há 15 anos, começou comigo quando eu não consigo mandá-lo embora, porque é um cara que eu confio, normal, uma pessoa que eu confio, ele está comigo há 15 anos, mas ele não está mais entregando. O que eu faço? Será que ele ficou ruim? Eu falo, não é que ele ficou ruim, é que ele aprendeu de um jeito, provavelmente ele não aprendeu, ele não se desenvolveu, ou não continuou aprendendo, não continuou estudando, se desenvolvendo, e o mundo mudou, o mercado mudou, os concorrentes mudaram. Então, qual é a hora de você trocar? Converse, se você é um dono, um empresário, sempre converse com executivos da concorrência. Sempre fale com o mercado. Não vai achando que a sua empresa é a melhor do mundo, porque ela não é. Então, um dia você é, no outro dia já não é mais. Então, você tem que estar sempre entrevistando, e aí você compara o que você escuta com o que você tem em casa, com o seu executivo. E se você é um executivo, nunca pare de estudar. Sabe? Então, a gente estava falando um pouco hoje sobre inteligência artificial e etc. O que eu tenho falado para os executivos hoje é que se você não está se testando, se desafiando, falando com inteligência artificial do seu segmento e etc., estudando, desenvolvendo esse músculo, você está ficando para trás. Você já ficou para trás. Você vai ser substituído, seja pela máquina ou seja por outros executivos que sabem trabalhar com inteligência artificial. Nossa, como esse assunto de inteligência artificial tá vindo essa semana pra gente, né? Tá em alta isso. Tá muito em alta. Tá super, a semana retrasada, acho que super importante e que vem super a calhar esse assunto. Eu tava num evento na Califórnia falando sobre inteligência artificial no emprego, né, no futuro do trabalho. 90% das profissões vão ser transformadas completamente com inteligência artificial. Ah, quando, Paulo? Daqui a 5 anos? Não, daqui a 2 anos no máximo. 5 anos as pessoas não conseguem nem prever o que vai acontecer. Então, em 6 meses já haverá uma inteligência artificial que é mais inteligente que o ser humano e começam a ter os humanoides. Então, a BMW agora já tem os robôs humanoides trabalhando nas fábricas. A Tesla está lançando o Optimus, que é o robô dela para fazer serviços de casa. Então, não sei se vocês têm interesse, sei que vai ter bebê, mas já tem o humanoide babá, que já está em testes. Então ele cuida do seu filho, óbvio, ele não vai pegar um bebê, mas ele monitora os sinais vitais e etc. o tempo todo. Você tem a câmera, claro, fala, ele canta, ele conversa, ele fala, à noite ele levanta e vai lá falar, ou seja, vai substituindo trabalhos que até então eram impensáveis. Porque não é todo mundo que pode ter uma babá ou alguém para auxiliar, né? E a gente tá falando numa mão de obra. Eu imagino que esse humanoide deve ser caro. Mas o preço vai despencar. Porque o meu ponto de vista a gente mora num país que tem privilégios de serviços que não é tão comum lá fora. Com certeza, isso. Né? Totalmente. Assim, o Brasil, no próprio Estados Unidos, que a galera tem grana, a galera não tem uma pessoa que ajuda na faxina o tempo inteiro, não tem para fazer comida, não tem para babar, tanto que vai muitos brasileiros, mexicanos, etc, para trabalhar para lá. E ainda já tá mudando acho que esse comportamento de mão de obra. Sim. Mas voltando aqui a gente tá mal acostumado com várias coisas, manicure, essas coisas todas que vários países não têm. Quando você faz isso, você acaba, obviamente, prejudicando o serviço de muita gente, mas também ajudando muita gente que não tem e que nunca teve e que pode ter contato com esse tipo de trabalho. É isso. Também. Historicamente, eu acho que tá perfeito. A tecnologia, ela sempre gera novas oportunidades e ela gera acesso. Então você vê o Uber, você pede qualquer coisa no celular e tem acesso. Então você gera outras oportunidades e torna a vida das pessoas mais fácil. Exatamente, é só se adaptar, né? Vocês sabem que no começo do ano eu tava no Canadá num hotel, e aí eu liguei pra pedir serviço de quarto. E daí eu liguei e falei, quero tal coisa, sei lá, do menu lá, né? Escolhi. Aí a mulher falou assim, claro. Beleza, desliguei. Aí acho que deu uns 10 minutos, eu atendi, ela falou assim, eu estou aqui na sua porta. Eu falei, tá. Eu abri a porta e era um robô. Que máximo. Eu estava falando com o robô, que eu achei que era uma pessoa. Aí era um robô. Aí ela abria
me entregava comida, eu juro pela minha vida. Daí eu, tipo assim, não, eu tô acreditando. Aí eu pegava. Cada 5 minutos aí pra eu, vir aqui fazer companhia. Obrigada, ela sorria, tipo, sabe, tinha um smilezinho, assim, demais, sabe? Né? Sorria pra mim e, tipo, aí a luzinha dela, tipo, parecia do Star Wars. E eu juro em choque, assim, falei, meu, que é isso? Não é possível. Ligar mais 5 vezes pra pegar água. Não sei aí ela fechava e eu, tipo, fiquei olhando assim, né? Ficou me olhando, eu fiquei olhando. Eu falei, gente, o que eu faço? Eu, tipo, obrigada. Aí ela, tipo, virou e saiu. Ela pediu gorjeta ou não? Não, foi muito louco. Ela só saiu quando eu falei, tipo, thank you. Aí ela, tipo, ok. E foi embora. Aí eu fiquei olhando. Aí eu fui olhar, que eu fui ver, né? Tipo, onde que esse negócio vai? E eu fui seguindo, ela vai. Aí ela acho que tá ligada com o sistema do hotel. Ela chama o elevador, porque o elevador chegou pra ela entrou. E foi embora. Eu fiquei assim, adorei. Falei, gente, que máximo. O hotel era inteiramente cuidado por um robô. Que máximo. É demais, né? É porque também eu acho que existe, na nossa temporada parisiense do ano passado, nós estávamos no almoço batendo papo com a galera, principalmente de moda, né? Porque a gente estava na semana de moda, a galera desesperada por causa de mão de obra, porque antigamente a pessoa queria ser costureira, queria várias profissões e hoje em dia não tá tendo. Difícil, né? Então você imagina pra indústria. Um robô que faça costura, assim, incrível. Seria incrível. Tipo, mais manual. E aí eu fico pensando, como que vai ser daqui, sei lá, 50 anos, essas profissões, né? Se não tiver coisas que substituem, eu sei que às vezes a própria assusta um pouco, né? Isso é novo pra gente, que a gente desde criança vê esse negócio de robô. Eu tava no Star Wars, tava assim, é o máximo. Assusta muito. Assusta, mas cara, tipo, eu fico pensando que várias profissões que, às vezes, até eu vejo pra limpar vidro, que tem drone, não sei o que, profissões arriscadas, que não precisa ser uma pessoa que você muda, porque eu acho que a gente sempre tá mudando as profissões e se adaptando com o tempo e vem pra agregar muito, mas eu acho que mão de obra é um dos assuntos mais, né? Não, e vai mudar completamente, assim, eu não sei se vocês viram, mas o Google já tem uma empresa, a Wing, que faz delivery de drone, por drones. Sim. Então eles têm os drones e fazem delivery em 1 minuto. Então você colocaram na Austrália o pedido mais feito, são 2 na verdade, o pedido mais feito é café pronto, expresso, porque agora chega em 50 segundos, chega quentinho, o drone para, desce um imã e pousa, e aí ele toca no seu app e fala, chegou, você vai lá e pega. Que incrível. Ele mostra o local ali. Eu acho incrível essas coisas, juro. E remédios para bebês. Então você tem, sei lá, 2, 3 horas da manhã, bebê chorando, o que você vai pedir? Você não dá pra sair de casa, às vezes, o app, 20 segundos, 30 segundos, chega. Gente, é muito rápido. Incrível. Para. Ele vai a 160 km por hora. Gente, imagina o trânsito. Resolvido. Aéreo. Então. Parece aqueles filmes de antigamente que faziam. Eu acho máximo. Jetsons, Exato, adorava. Que era uma coisa tão longe, né? Hoje você vê que tem. Os carros, quando a gente tava gravando lá em Portugal também, que a gente viu a primeira vez, a gente fala, meu Deus, eu acho. Sozinhos, exato. Eu acho o máximo. Eu gosto muito de tecnologia. A Bebel consome muito mais coisa de tecnologia do que eu. Mas eu acho que, cara, o mundo, ele vai ter que ser desse jeito. Eu fico pensando, como que vai ser daqui, sei lá, 50 anos? A gente já vive hoje, a gente já passou pelo Power, várias pessoas que vêm pra falar, principalmente no primeiro ano que tava NFTs, muito, né? Todos esses assuntos que estavam tão fortes, que eu acho que agora todo mundo já tá se acostumando, que a galera vinha, explicava, e saía daqui, dava um mês, já tava tudo mais avançado, mais, né? A gente teve 2 convidados, um que comentou com a gente, ele falou assim, eu tô dormindo hoje, enquanto eu tô dormindo já tá tendo coisa nova e eu tô ficando atrasado. E uma outra convidada que comentou sobre essa questão de profissão e AI, que ela falou assim, quem não tiver nas faculdades que não trouxerem AI junto, então você vai se formar em direito, mas você ter o AI junto, como ele pode te ajudar, como ele pode te auxiliar, vão sair da faculdade já atrasadas. Porque vai ter que fazer a formação 1 e depois a formação 2 para conectar. E acho que são 2 pontos que a gente falou aqui que são essenciais. As pessoas me perguntam muito, falam, Paulo, eu não posso perder meu emprego e etc. O que eu tenho que fazer? Vindo AI, né? E entro meio em desespero, pânico, assim, o que eu falo? E aí, conversando com muita gente de tecnologia e tal, com clientes lá fora, primeira coisa, né, o que está acontecendo agora, profissões do futuro que vão acontecer, hoje são engenharia, medicina e etc. As profissões do futuro vão ser engenheiro de prompt, é o cara que sabe pedir para a máquina o que fazer. E aí de onde essas pessoas vêm? De engenharia? Não, vem de letras, sociologia, sabem escrever muito bem, sabem interpretar muito bem, sabem criar histórias. Esses vão ser os caras do futuro. Então, as minhas filhas agora, elas têm 9 e 11 anos, eu já estou treinando minhas filhas para conseguir, primeiro, mexer com a inteligência artificial e segunda, para desenvolver a questão de aptidão com línguas, aptidão com vocabulário e tal, porque essas vão ser pessoas super demandadas no futuro.
Outra coisa, isso, aqui cheia de coisas que eu tô lembrando, né? Não, é porque também, eu até falei isso uma vez aqui, que em compensação, com essa coisa do advento de trazer o AI mais forte, as pessoas mais velhas estão tendo mais oportunidade de mercado, porque são as que têm mais vocabulário, Perfeito. que escrevem mais, que trocam mais, né? Do que os jovens, que às vezes é tipo, oi, tudo meia letra, não sei o que lá, e você tem que entender o que é aquilo, tipo, o que você tá falando. Então, Perfeito. também tá sendo bom pra elas, porque ela tem um vocabulário muito mais amplo, uma troca muito maior e consegue, tipo, Consegue se trazer comunicar mais. melhor, Exatamente. né? Isso também é legal. Concordo. Muito. Minha mãe fala com o ChatGPT todo dia, conversa, bate papo e tal. E ele acaba sendo uma se minha mãe companhia. descobre o chat, eu perdi ela pra sempre pro chat, porque acho que ela ia ficar o dia inteiro, ela e o chat Interagindo. pra sempre conversando. Não, gente, o chat é maravilhoso, né? É. Hoje julgo a dizer Juro. quem não usa, porque você faz um checklist lá, ele é um super. E você lembra quando também começou o chat, a gente conversando Lembro. com galera de tecnologia aqui? Que Era a gente tipo ficava. um outro mundo, é tipo, exatamente. Ai, eu adoro Power, gente. Vocês têm que maratonar todas as. Porque vai passando os anos e vai mudando os consumos. Não, a gente vai fazer 4 anos, ou seja, o nosso primeiro ano de Power tá inútil. Brincadeira, gente. Mentira, que eu assisti não tem nada de inútil. Não, 2 anos, o primeiro e o segundo ano. E o Paulo falou assim, 3 anos é da faculdade, o primeiro ano não assistam mais, entendeu? Começa, a gente vai ter que reviver e refazer com as pessoas que fizeram o primeiro ano pra ver como elas estão. Tem que renovar. Mas uma coisa que tá, não sei se vocês já viram isso, mas o ChatGPT agora o que tá fazendo, você coloca o áudio, a versão do áudio, e aí coloca o cachorro pra tá chorando ou tá latindo e etc. O que ele tá sentindo? Para, Isabel, já vai fazer hoje. Testa. Eu vou E fazer. outra, com bebês. Coloca o bebê chorando e fala o que ele tá sentindo. Eu tô chocada. Que legal. Coloca e testa. Chocada. O que eles fazem, né? São milhões e milhões de pessoas subindo informações, médicos e etc., pediatras e tal. Ele vai processando, então ele consegue detectar. Você coloca pelo choro do bebê, ele te fala o que tá acontecendo. É um negócio meio Chocada. Isso é absurdo. incrível. Absurdo. Galera testando em casa, tenho Não, certeza. todo mundo mandando. Adoro. Eu queria entrar só numa curiosidade, porque a gente falou no começo da Iron. Queria saber sobre lá. parte dessa vida que a gente conheceu você lá. Sim, A gente somos apaixonadas por esse universo. eu também. É. E, nossa, sério, tô sem meu boneco do Homem-Aranha, mas tudo bem, eu te perdoo. Não, mas semana que vem tá aí. Eu de baby. Então, a Iron, o Renan, que é o fundador, é um grande amigo, a gente é amigo há 20 anos. E a minha paixão, assim, eu sempre acompanhei, eu não sei se vocês já acompanharam a CCXP outros anos, mas é um negócio de engajamento de pessoas, de É comunidade. gigantesco, eu fiquei assustadíssima. É um absurdo. E não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? A do Brasil é a maior do mundo. Mas no mundo Legal. inteiro é a mesma coisa. 40, 50 mil pessoas, né? Por dia. Bizarro. Eu fiquei, a gente chegou lá, eu falei, a galera feliz, demais. né? Um monte de gente trabalhando. Gente, bom dia, bom dia. Fiquei feliz da vida. E não tem público específico. Então você tem pessoas mais jovens, mais velhos, mulheres, homens, todas as classes sociais. Então Família. é muito legal. É muito. A galera fantasiada. Todo mundo fantasiado. Os cosplays, eles são super reverenciados. Tem uma área que eles se preparam. Então é muito legal. E eu e o Rei, a gente sempre falava de montar uma empresa de games para ser a maior empresa da América Latina fazendo games para brigar com os maiores do mundo. Então, para brigar com o Universal, para brigar com os grandes produtores de jogos lá fora e tal. Então é isso que a gente está fazendo. A gente montou a Iron Games dentro da Iron Studios. A Iron Studios é o líder mundial, vende em 40 países do mundo e etc. Mas eles vendem aqueles bonecos, né, os colecionáveis. E eles fazem isso numa qualidade absurda. Tem o Ayrton Senna que, poxa, você vê, você fala, meu Deus, como que eles conseguiram fazer nessa precisão? Os bonecos da Disney, os bonecos dos grandes filmes e tal. E aí a gente começou a ter a ideia de fazer isso para os jogos. Então a gente começou com um jogo que colocamos para vender agora em 2027, vai para o mercado daqui a 2 anos, demora muito para fazer um jogo, e a gente está começando a criar jogos para crianças também. Então, usando inteligência artificial. São jogos mais leves para as crianças começarem a brincar. Isso é muito legal porque o Brasil não tinha essa cultura. E trabalhar com games, com inteligência artificial e etc, com tecnologia, é algo que os jovens querem. Então eu acho que é uma forma da gente, primeiro, ter um estúdio na América Latina brigando de igual para igual com os grandes do mundo, e segundo, formar brasileiros num mercado novo e que é o mercado do futuro, né, de economia digital e etc. Muito legal, tô super entusiasmado. Fantástico. A gente tem que entrar para as Powers. Não, por mim ficaria aqui 1h30 fazendo Power, porque a hora que começa a engajar aqui, a gente tem que fazer as Powers, que são perguntinhas mais rápidas, que a gente vai fazer. Vamos entrar então nas Powers. Eu tenho uma curiosidade.
Ia pedir pra você dar um conselho pra você mesmo quando você começou lá atrás. Poxa, essa é importante. Toda semana conheça uma pessoa diferente no mercado profissional. Vá até essa pessoa, tente tomar um café e etc, porque o network é tudo, rede de relacionamentos é tudo. Então, se eu tivesse a chance de desenvolver minha rede de contatos desde os meus, 18, 19 anos, as coisas seriam muito mais fáceis. E normalmente as oportunidades aparecem com as pessoas que te conhecem. Então, sim, muito bom. É isso. Paulo, como que você vê nos próximos 2 anos esse mercado de gestão? Eu acho que vai estar completamente diferente. Eu acho que a inteligência artificial vai assumir um espaço super importante. As pessoas vão precisar reaprender a trabalhar. Vários empregos e profissões vão acabar, mas outras vão ser criadas. Então, eu vejo que vai ter uma transformação. Isso é para a gente ficar desesperado? Não, mas é para a gente se preparar, desenvolver habilidades que a máquina não consegue replicar. Empatia, relacionamento interpessoal, desenvolvimento de network, rede de contatos, né? Eu acho que isso a gente precisa, todos nós precisamos desenvolver o quanto antes, porque as máquinas estão chegando. Muito bom. Para quem não tem ainda a possibilidade, né, de contratar uma empresa para ajudar a recrutar e tem que ali fazer o seu próprio recrutamento, se você pudesse dar, de 3 a 5 dicas essenciais para fazer um bom recrutamento. Vai ser rápido, brincadeira. 3 a 5? Tempo. Vamos lá. Então vamos lá, super rápido. Não precisa ser super rápido. Vamos lá. Primeiro, cheque referências de todos os profissionais. Não contrate sem checar referências. Demore para contratar, demita rápido. Isso é uma coisa importante. Não dê uma chance, dê um feedback. Não deu certo, troque a pessoa. Isso é um ponto polêmico, mas eu acho que faz sentido. Terceiro, antes de contratar, peça a pessoa para te contar o que ela faria caso você a contratasse. O que ela faria se ela sentasse naquela cadeira? Quais seriam as primeiras decisões que ela faria nos primeiros 3 meses? E quarto, coloque ela para trabalhar em teste na sua empresa durante uma semana, antes de contratar. Faz um teste. Porque ali ela vai deixar de ser uma pessoa que está falando o que você quer ouvir para agir como ela realmente age. Anotaram, muito né, bom, gente? Se quiser dar mais 5, Continua, ele foi mais rápido, né? A gente pode ter 10. Várias colinhas. E a minha saideira é para você contar no seu ponto de vista, o que é um bom líder. Um bom líder é aquele que deixa as pessoas trabalharem, que inspira, que deixa trabalhar e que faz o trabalho dos outros mais fácil. Eu acho que esse é o líder que a gente precisa. É alguém que detecta um potencial na empresa, no time, etc. E faz aquela pessoa performar, né? É um líder que não fala fala a gente. Então, que trabalha pro time e que deixa o time crescer. Muito fantástico. Legal. Tem saideira, Muito Bebel? Obrigada. Obrigado. Eu ficaria mais 5 horas com ele, né? Mas tudo bem. A gente vai ter que fazer parte dessa, tem que voltar pro Brasil de novo pra fazer com a gente. Com o maior prazer. Okay. Não, a próxima a gente faz nos Estados Estados Unidos. Que honra, eu exatamente. Também. Deixa eu pensar. Vamos. Peraí, deixa eu analisar. Será que podemos? A gente pode fazer a próxima nos Estados Ama a Unidos. PowerCast na estrada. Ama. Combinadíssimo. Então, muito obrigada pela sua presença. Queria pedir pra você deixar as redes das empresas, quem quiser conhecer um pouco mais. Claro, vamos lá. O Instagram é o Paulo S. Mendes. E a empresa, eu vou falar o nome, é complicado, super complicado. A gente vai deixar escrito também. HydricandStruggles.com. Ele fez de propósito. Depois eu passo pra você. Esse nome a gente precisa mudar. Eu já falei, quando compraram a minha empresa, eu falei, gente, não tem um nome mais fácil? As pessoas chamam de Heineken, chamam de... Adorei, Heineken. Eu falo, não, eu não trabalho na Heineken, é Hydric. Mas tudo bem. Adorei. Muito bom, Paulo. Muito obrigada, uma honra receber você aqui. Tenho certeza que vocês adoraram. Tiraram várias... Eu fiz várias colinhas, Bebel. Eu particularmente também. Exatamente. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho, mandar episódio pra todo mundo, pra gente ter parte 2 lá nos Estados Unidos. Beijo, gente.